A paz do Senhor para você que está me assistindo. Eu quero te dizer que você é a razão de eu estar aqui ministrando a palavra de Deus. E você também é a razão do meu canal ter audiência. E eu quero te mandar um abraço e dizer que o Senhor Jesus te ama. E quero te convidar para você ler comigo a palavra de Deus que se encontra no livro de Oséias. Oséias capítulo 14, versículo 1, que nos diz: Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. O livro de Oséias, se você não sabia, Oséias é um dos profetas menores da Bíblia. E Deus aqui ele usou aqui o profeta Oséias para falar para o seu povo Israel. E o tema desta mensagem chama-se Exortação ao Arrependimento e Promessa de Perdão. E nós temos uma promessa de perdão pelos nossos pecados, mas precisamos o que? Nos arrepender. A verdade é essa. Temos promessas de perdão pelos nossos pecados, mas precisamos arrepender. Só que, inclusive, o tema aqui chama-se Exortação ao Arrependimento e Promessa de Perdão. Eu quero te explicar primeiro o que significa exortação. Para muitos, acredite, é verdade. Para muitos, exortação significa, aí numa palavra bem chula, significa esculhambar, esculachar, tirar a moral das pessoas. Mas na verdade, exortar não é isso. Exortar significa encorajar, significa animar, significa estimular. É isso que significa. E Deus aqui, ele estava encorajando Israel ao arrependimento. Ele estava animando Israel ao arrependimento. Ele estava estimulando a Israel ao arrependimento. Por quê? Existe uma promessa de perdão. Mas para receber o perdão, tem que arrepender. E falar em arrependimento, tem gente que se arrepende com tanta facilidade e até chora. É verdade ou não é? É claro que sim. Até chora, e chora muito. Mas chora só que são lágrimas. Chora lágrimas, mas são lágrimas de crocodilo. Mas esse tipo de arrependimento, de choro, não vai levar a pessoa a ter o perdão dos seus pecados. E eu quero te dizer que o arrependimento, ele funciona junto com a conversão. Lá no livro de Atos, capítulo 3, versículo 19, nos diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha o tempo do refrigério pela renovação do Espírito que é em vós. E tem que haver arrependimento e conversão. Converter significa o quê? Significa transformar numa nova pessoa, adotar um novo estilo de vida. É isso aí que significa arrepender, isto é, converter. Para que os
pecados sejam perdoados. Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabia que o pecado engana o homem? De repente você vai me dizer, não, pastor Afonso, eu não creio. Eu não creio que o pecado engana o homem. Mas a Bíblia nos diz, a Bíblia nos fala que o pecado ele engana o homem. Precisamos de ter cuidado com isso. Lá no livro de Romanos capítulo 7, versículo 11, nos diz que o pecado engana o homem. E nós não podemos deixar ser enganado pelo pecado. Você sabia que tem muita gente que é enganado pelo pecado? Aceitou Jesus, mas continua enganando, sendo enganado pelo pecado. Mas você deve falar, mas pastor, dê um exemplo aí de pessoa que vive enganado, crente que são enganados, que estão sendo enganados pelo pecado. Exemplo, nós sabemos que o curso de vida está lá em cima. Nós sabemos que a dificuldade ela está geral. Tem muita gente passando necessidade. Inclusive em pagar a sua energia elétrica. Você sabia que tem muito crente que está desviando a energia elétrica? Isto é, está roubando energia elétrica? Para esse tipo de pessoa, para esse tipo de crente, ele está certo. Aí você sabe quando é que ele vai ter perdão pelo seu pecado? Por esse pecado nunca, a não ser que ele se converta. Porque roubar a energia elétrica é crime. Desviar energia elétrica é crime, dá processo. E tem muitos fazendo isso, porque ele acha que ele está sendo ajudado, mas não, ele está sendo ajudado sim, a sofrer consequências seríssimas. Então não tem como Deus perdoar. Esse tipo de pecado é um dos tais. Porque não se converteu, tem que se converter. Não tem gente também que diz que ele não pode comprar não pode assinar um canal de televisão e assina uma gatonete? Isso aí também é roubo, isso aí está errado. Não pode fazer isso. Precisamos viver em novidade de vida. Viver em novidade de vida. Porque nós temos o que? Promessa de perdão para a nossa vida. Precisamos viver em novidade de vida. Então aqui a palavra de Deus está, né? Quando Deus usou o profeta Oséias para falar para o seu povo Israel, também está falando para a gente nos nossos dias. Que venhamos procurar nos enquadrar nisso aí, para que tenhamos perdão pelos nossos pecados, para que essa promessa se cumpra na nossa vida. Prestou atenção? Viu que a coisa é séria? Não adianta servir ao Senhor, mas viver envolvido nos pecados. Aqui no versículo 2 nos diz assim, olha: tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor, diz ele, expulsa toda a iniquidade e recebe o bem, e daremos como
bezerro, os sacrifícios dos nossos lábios. Deus exige aqui um sacrifício, não é de matança de animais, mas sacrifício dos nossos lábios. E nos diz aqui, olha, expulsa toda a iniquidade. Precisamos expulsar, botar para correr a iniquidade. Iniquidade, o que é iniquidade? De repente você nem sabe o que é iniquidade. Iniquidade é uma espécie de pecado que o indivíduo pratica voluntariamente e pratica persistentemente, insistentemente. Ele vive na prática do pecado. E quem vive na prática do pecado, vive na iniquidade. A Bíblia nos diz que os iníquos não herdarão o reino de Deus, a não ser que ele muda de vida. Porque Deus não sente prazer na morte do ímpio. É verdade ou não é? É claro que sim, é claro. Então o iníquo, ele vive na prática da iniquidade, do pecado. Ele peca insistentemente, persistentemente. Ele não se importa com as consequências que vêm sobre ele. Ele menospreza a palavra de Deus. Ele menospreza o ensinamento da palavra de Deus. Sobre esse, acredite, é verdade. Deus não vai poder cumprir a promessa de perdão, porque não se converteu. Tem que haver conversão. Os nossos atos precisam ser mudados. Converter, transformar-se, quero te dizer novamente, transformar-se numa nova pessoa, adotar um novo princípio de vida, um novo estilo de vida. Fica para você essa palavra, fica para mim essa palavra, que possamos ter sempre a condição, pela misericórdia de Deus, de receber perdão pelos nossos pecados, pois é promessa de Deus. E pelo que nós aprendemos, os olhos de Deus estão como chamas de fogo sobre a sua palavra, para que ela se cumpra. Mas para que ela venha cumprir-se na nossa vida, depende da gente. É verdade ou não é, meu irmão? É claro que sim. Um abração, meu querido. Fica na paz.